E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Um silêncio profundo tomou conta da Vila Belmiro. As arquibancadas, acostumadas a vibrar com gols e conquistas, foram envolvidas por uma atmosfera de dor e saudade. Um dos maiores lutos da história do Santos se instaurava, e a cidade de Santos, junto com milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, mergulhava em um sentimento coletivo de perda. O vídeo que circulava nas redes sociais mostrava torcedores chorando, velas acesas e bandeiras a meio mastro, despertando curiosidade e emoção em quem assistia. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente, como um raio que corta o céu em dia de tempestade. O Santos, clube que sempre foi sinônimo de alegria e vitórias, agora enfrentava um momento de dor que parecia impossível de ser superado. O luto não era apenas esportivo, era cultural, social e humano. A perda atingia não só os torcedores, mas também a cidade, que respira futebol e tem no clube um de seus maiores símbolos de identidade. O impacto foi imediato. As ruas de Santos se encheram de torcedores vestidos de preto, em sinal de respeito e solidariedade. As lojas fecharam mais cedo, os bares silenciaram suas televisões, e até o mar parecia refletir a tristeza coletiva. O luto do Santos não era apenas de um clube, mas de uma comunidade inteira que se via órfã de uma parte fundamental de sua história. A imprensa esportiva nacional e internacional dedicou horas de cobertura ao acontecimento. Programas de televisão mostravam imagens emocionantes de torcedores em prantos, enquanto comentaristas tentavam traduzir em palavras a dimensão da perda. O Santos, que tantas vezes foi protagonista de glórias, agora era protagonista de uma dor que unia gerações e transcendia fronteiras. O luto também trouxe à tona lembranças de momentos históricos. Torcedores relembraram conquistas memoráveis, gols inesquecíveis e ídolos que marcaram época. Cada lembrança era acompanhada de lágrimas e de um sentimento de gratidão, como se o passado glorioso fosse a única forma de aliviar a dor presente. O Santos, nesse momento, mostrava que sua história é feita não apenas de vitórias, mas também de emoções profundas. Nas redes sociais, a repercussão foi avassaladora. Hashtags relacionadas ao luto do Santos rapidamente alcançaram os trending topics, e mensagens de apoio vieram de torcedores de outros clubes, mostrando que a dor ultrapassava rivalidades. Vídeos de homenagens, músicas e declarações de amor ao clube se multiplicaram, criando uma corrente de solidariedade que emocionava até quem não era santista. O luto também reacendeu reflexões sobre a importância do Santos para o futebol mundial. O clube, que revelou Pelé e Neymar, entre tantos outros craques, é reconhecido como um dos maiores formadores de talentos da história. A perda, portanto, não era apenas de um clube brasileiro, mas de uma instituição que ajudou a construir o futebol como espetáculo global. Essa percepção ampliou ainda mais a dimensão da dor. Dentro do vestiário, o clima era de consternação. Jogadores, técnicos e funcionários se abraçavam em silêncio, tentando encontrar forças para enfrentar o momento. Muitos se manifestaram nas redes sociais, destacando que o Santos é mais do que um clube, é uma família, e a perda era sentida como se fosse de um ente querido. Essa reação mostrou a profundidade do vínculo que une todos os que fazem parte da instituição. O luto também atingiu os rivais do Santos. Clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo se manifestaram em solidariedade, lembrando que, acima das rivalidades, existe o respeito pela história e pela dor alheia. Essa união rara entre torcidas e instituições reforçou a ideia de que o futebol é capaz de unir pessoas em momentos de tristeza. A cidade de Santos, acostumada a celebrar o clube como parte de sua identidade, se viu mergulhada em um silêncio incomum. As praças, os bares e até as praias refletiam a tristeza coletiva. O luto do Santos era também o luto da cidade, que se via privada de uma parte essencial de sua alma. Essa conexão entre clube e comunidade reforçava a dimensão humana da perda. A repercussão internacional foi igualmente intensa. Veículos esportivos de diferentes países noticiaram o luto do Santos, destacando a importância histórica do clube e a comoção gerada no Brasil. Torcedores estrangeiros enviaram mensagens de apoio,
mostrando que a dor santista era compartilhada por quem reconhece a grandeza do clube no cenário mundial. O luto também trouxe à tona discussões sobre memória e legado. Muitos especialistas destacaram que, em momentos de dor, é fundamental valorizar a história e preservar as lembranças que fazem do Santos um clube único. Essa reflexão ajudava a transformar a tristeza em um compromisso de manter viva a chama que sempre iluminou a Vila Belmiro. As homenagens se multiplicaram. Torcedores acenderam velas, cantaram músicas e organizaram vigílias em frente ao estádio. Cada gesto era uma forma de expressar amor e gratidão, como se o luto fosse também uma celebração da história e da identidade santista. O Santos, mesmo em dor, mostrava sua capacidade de mobilizar emoções intensas. O luto também teve impacto nos jovens torcedores, que talvez não tenham vivido as maiores glórias do clube, mas que agora sentiam a força da tradição e da identidade santista. Muitos se manifestaram nas redes sociais, destacando que o momento de dor reforçava ainda mais o orgulho de ser santista. Essa reação mostrava que o legado do clube continua vivo nas novas gerações. A imprensa esportiva destacou que o luto do Santos é um dos maiores da história do futebol brasileiro. Poucos clubes têm a capacidade de mobilizar tantas emoções e gerar tanta repercussão em momentos de dor. Essa percepção reforçava a ideia de que o Santos é muito mais do que um time, é uma instituição cultural e social de alcance global. O luto também trouxe à tona a importância da união. Torcedores, jogadores e dirigentes se uniram em um sentimento coletivo de dor e solidariedade. Essa união, embora nascida da tristeza, mostrava a força da comunidade santista e sua capacidade de enfrentar momentos difíceis com dignidade e coragem. A repercussão do luto também atingiu os meios culturais. Músicos, artistas e escritores se manifestaram em solidariedade ao Santos, destacando a importância do clube como símbolo cultural do Brasil. Essa reação ampliava ainda mais a dimensão da perda, mostrando que o Santos é parte da identidade nacional. Apesar da dor, muitos torcedores destacaram que o luto também é uma oportunidade de reafirmar o amor pelo clube. Cada homenagem, cada gesto de solidariedade, cada lágrima derramada era uma forma de mostrar que o Santos continua vivo no coração de milhões de pessoas. Essa percepção ajudava a transformar a tristeza em esperança. O luto do Santos, embora doloroso, também é um marco de resistência. O clube, que já enfrentou crises e desafios ao longo de sua história, agora se vê diante de uma dor coletiva que reforça sua identidade e sua capacidade de superar adversidades. Essa resistência é parte da essência santista e será fundamental para seguir em frente. Por fim, o luto do Santos é um testemunho da força do futebol como fenômeno cultural e social. A dor coletiva, a repercussão nacional e internacional e as homenagens emocionantes mostram que o clube é muito mais do que um time, é uma paixão que mobiliza milhões e que continuará viva, mesmo em meio à tristeza. O Santos, em luto, reafirma sua grandeza e sua capacidade de emocionar o mundo. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A repercussão do luto histórico vivido pelo Santos foi tão intensa que rapidamente ultrapassou os limites da cidade e se espalhou por todo o Brasil. A notícia, carregada de emoção e dor, mobilizou torcedores de diferentes gerações, que se uniram em um sentimento coletivo de solidariedade e tristeza. O impacto foi tão grande que até quem não acompanha o futebol de perto se viu tocado pela comoção, reconhecendo a importância cultural e social do clube para o país. Nas redes sociais, a reação foi imediata e avassaladora. Hashtags relacionadas ao luto do Santos dominaram os trending topics, e milhares de mensagens de apoio foram publicadas em questão de horas. Torcedores de outros clubes também se manifestaram, mostrando que, diante da dor, as rivalidades se tornam secundárias. Essa onda de solidariedade reforçou a ideia de que o futebol é capaz de unir pessoas em momentos de grande emoção. A imprensa esportiva nacional dedicou longos blocos de cobertura ao episódio, com imagens de torcedores em prantos, homenagens espontâneas e análises sobre a dimensão da perda.
Comentaristas ressaltaram que o luto do Santos não era apenas esportivo, mas também cultural, já que o clube representa uma parte fundamental da identidade brasileira. Essa percepção ampliou ainda mais a repercussão da notícia. Internacionalmente, veículos esportivos também noticiaram o luto do Santos, destacando a importância histórica do clube e a comoção gerada no Brasil. Torcedores estrangeiros enviaram mensagens de apoio, reconhecendo que o Santos é um dos clubes mais tradicionais do mundo. Essa repercussão global mostrou que a dor santista era compartilhada por quem entende a grandeza da instituição. Na cidade de Santos, o impacto foi ainda mais profundo. As ruas se encheram de torcedores vestidos de preto, em sinal de respeito e solidariedade. As lojas fecharam mais cedo, e até os bares silenciaram suas televisões, criando uma atmosfera de luto coletivo. A cidade, que respira futebol, se viu mergulhada em um silêncio incomum, refletindo a tristeza de sua comunidade. Os rivais do Santos também se manifestaram em solidariedade. Clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo divulgaram notas oficiais de apoio, lembrando que, acima das rivalidades, existe o respeito pela história e pela dor alheia. Essa união rara entre instituições reforçou a ideia de que o futebol é capaz de transcender disputas e unir pessoas em momentos de tristeza. A repercussão também atingiu os meios culturais. Músicos, artistas e escritores se manifestaram em solidariedade ao Santos, destacando a importância do clube como símbolo cultural do Brasil. Essa reação ampliou ainda mais a dimensão da perda, mostrando que o Santos é parte da identidade nacional e que sua dor é compartilhada por diferentes setores da sociedade. Entre os torcedores mais jovens, a repercussão foi marcada por um sentimento de descoberta e valorização da história do clube. Muitos usaram as redes sociais para destacar que, mesmo não tendo vivido as maiores glórias do Santos, sentiam o peso da tradição e da identidade santista. Essa reação mostrou que o legado do clube continua vivo nas novas gerações. A imprensa esportiva destacou que o luto do Santos é um dos maiores da história do futebol brasileiro. Poucos clubes têm a capacidade de mobilizar tantas emoções e gerar tanta repercussão em momentos de dor. Essa percepção reforçou a ideia de que o Santos é muito mais do que um time, é uma instituição cultural e social de alcance global. Por fim, a repercussão do luto do Santos reafirma a força do futebol como fenômeno cultural e social. A dor coletiva, a solidariedade nacional e internacional e as homenagens emocionantes mostram que o clube é muito mais do que um time, é uma paixão que mobiliza milhões e que continuará viva, mesmo em meio à tristeza. O Santos, em luto, reafirma sua grandeza e sua capacidade de emocionar o mundo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.